Eles, nem os que defendem hoje a anistia conhecem a história. Infelizmente, o conhecimento da história do Brasil entre os parlamentares, então, é caso de chamar o PROCON, para levar no bom humor. Nós tivemos em 1945 uma anistia, no final do governo Vargas, no final da Segunda Guerra Mundial, num momento histórico de redemocratização e de derrota do nazifascismo, com a participação da Força Expedicionária Brasileira que lutou lá na Itália. E nós tínhamos aqui no Brasil a vigência da Constituição Polaca de 1937 e um conjunto de leis arbitrárias. Então, nesse sentido, aqueles condenados pelo arbítrio foram libertados pela anistia de 1945. Em 79, nós tivemos também uma anistia. E a base dessa anistia, para muitos que a defenderam, apesar que teve críticas, alguns queriam uma anistia mais avançada, mas acabou no fim, com o passar do tempo, libertado todos os presos políticos, mas tinha como referência no passado do arbítrio. A emenda constitucional número 1 de 69, o pacote de abril de 1977, os 17 atos institucionais, dezenas de atos complementares, centenas de decretos-leis. Como é possível falar em anistia hoje, quando nós vivemos, como nunca na história republicana, em plenas liberdades democráticas sob a égide da Constituição de 88? Pois é, antes de mais nada eu queria fazer uma ressalva. Essa anistia de 1979, o primeiro ímpeto meu foi de concordar com ela. Eu fiz questão, quando estava na Comissão Nacional da Verdade, de levantar essa questão. E então eu pedi a dois constitucionalistas, a Flávia Pelvezan e o Oscar Vilhena, que me convencessem que eu estava errado. E eles deram dois pareceres magistrais. Eu fiquei absolutamente convencido. Quer dizer, eu já estava psiquicamente vendo as violências que foram praticadas, que eu tinha visto como advogado. E de uma forma mais exacerbada ainda, quando estava na Comissão Nacional da Verdade, eu vi que era absurdo nós imaginarmos que os torturadores também mereciam a anistia. Não é? E então eu acho que a interpretação de crime conexo foi feita de uma forma errada. Eu acho que a anistia foi válida, deveria ser destinada àqueles que se voltaram contra o poder e não àqueles que usaram o poder para matar, para torturar. Quer dizer, isto que eu me convenci. E agora, nós não temos motivo nenhum para uma anistia. Essas pessoas merecem ser condenadas. Se pode até haver um abrandamento de pena, individualmente, daqui e ali, é possível. Eu sou contra a radicalização. Mas imaginar que nós vamos dar essa anistia, que tem como finalidade anistiar o Bolsonaro. A finalidade é esta. Ele e a sua família, o que eu digo que é a organização criminosa familiar. É a família Bolsonaro. Lá está o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos como embaixador contra o Brasil. E nós somos obrigados a engolir isto. Nós vamos engolir e dizer, deve ser anistiado ele também, que está lá, fazendo um papelão, porque ele está como assessor do presidente dos Estados Unidos contra os interesses do Brasil. Vila, é uma coisa que não dá para acreditar, que nós vamos aceitar essa anistia. Não tem jeito, não tem cabimento. E o senhor acha que nesse caso, na sua opinião, primeiro só lembrar quem nos acompanha mais jovem, e nem tão mais jovem assim,
que a referência que o doutor José Carlos Wilson está fazendo da anistia de 79 é que ela anistiou, grosso modo, os torturados e torturadores. Grosso modo, assim. Ou seja, isso mesmo. É isso. E a questão que se coloca modernamente nesse século inclusive essa discussão também já passou pelo Supremo Tribunal Federal, seria rever essa anistia, a forma como ela foi encaminhada. Na verdade, nós tivemos processos muito particulares que, de certa forma, enfrentaram essa questão, né, envolvendo conhecidos torturadores e trágicos acontecimentos que, infelizmente, ocorreram aqui em São Paulo, perto daqui, no bairro ali do Paraíso, Ibirapuera, na Rua Tutóia, né, e lembrar alguns dos célebres torturadores, que é um assunto tenebroso da história nacional, mas que é importante a gente lembrar para ver quão importante é viver na democracia e nas liberdades. Não pense você mais novo que o Brasil sempre foi assim. Não foi, não. Você era obrigado a esconder livros censurados, jornais. Se você desse uma opinião no local público, você podia ser preso. Em suma, nós vivemos sob uma ditadura explícita, clara, que convivia com fatores um pouco diferentes do Cone Sul. Tinha eleições controladas, com 2 partidos sob controle, repressão. Então, preze muito a liberdade e a Constituição cidadã, que nós estamos aqui sempre lembrando. Mas eu queria colocar, por fim, sobre essa questão, mas vamos aprofundá-la, claro. Sendo assim, o senhor acha que o artigo 102 da Constituição diz que o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Está na cabeça do artigo. Bem, o senhor acha que, caso seja aprovada, que a gente não sabe, nas 2 casas, o senhor acredita que o Supremo vai ter alguma forma de intervenção, tendo em vista que, segundo alguns, não sei a opinião do senhor, é uma cláusula, o artigo 5º é uma cláusula pétrea e no parágrafo 4º do artigo 60, só uma nova Assembleia Nacional Constituinte pode alterar uma cláusula pétrea. E aí? Exato. É exatamente isso. Eu acho que a anistia, o Supremo vai barrar a anistia. Eu digo isso como advogado, você como historiador, faça uma análise das outras anistias que você fez. Sim. Não é? A situação hoje é esta, não há cabimento para isto. Houve também o Juscelino deu anistia. Sim, Jacareacanga e Aragarças. Né? Exato. Mas então, foi uma coisa exemplar. Sim. Para 2 pessoas que estão. Mas na situação que nós estamos hoje, não tem cabimento. Mas aí não podemos chegar numa crise institucional, ou seja, caso ocorra, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, aprova a anistia, que é uma das suas atribuições, inclusive, está lá, né? No artigo 5º também, e o Supremo diz não pode, porque é uma cláusula pétrea. E aí, como é que ficamos caso isso ocorra? Pode ser que ocorra, né? Nós vamos criar uma situação de... Não, eu acho que o Supremo dizendo é uma cláusula pétrea, portanto é inconstitucional. Essa anistia é absolutamente inconstitucional. Nós não podemos permitir isso. O que aconteceu? Temos que lembrar o que aconteceu no Brasil. O 8 de janeiro e todos os outros atos... O processo que está sendo julgado no Supremo hoje demonstra que estava sendo preparado um golpe. E um golpe para valer. Um golpe que teria, inclusive, como um dos capítulos, a morte do presidente, do vice-presidente e do ministro relator, Alexandre de Moraes. Então, não é possível que nós não vejamos a necessidade de manter o equilíbrio da democracia. A democracia, ela não sobrevive se houver uma proclamação de uma anistia como esta. Isto é um golpe contra a democracia.